E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, esse é o canal lá do Pan, e hoje nós vamos falar sobre o Manifesto Pansexual. Que vergonha! Antes de mais nada, eu tenho que explicar qual que é a polêmica. É o seguinte, o Manifesto Pansexual foi escrito por pansexuais. Foi publicado em uma plataforma chamada Card, e isso gerou uma grande polêmica. Eu falei que vergonha, mas era só pra fazer uma brincadeirinha mesmo, porque de acordo com a galera, é uma vergonha existir um Manifesto Pansexual. E uma das coisas que mais impressionou foi que a comunidade bissexual, principalmente, foi a que mais atacou o manifesto, dizendo que era só uma forma de invalidar a bissexualidade. E a gente já tá cansado desse assunto, sério, eu não vou nem me apegar a isso. Eu vou focar no principal, que é a plataforma Card. É sério? Bem, eu não dou muita carteirada aqui, ou eu dou, eu não sei, só esse pau tô dando as carteiradas e nem tô percebendo. Mas além do que vocês já sabem sobre mim, que eu sou pansexual, gosto de anime, sou otaku, um monte de coisa, faço vlog, faço live. Eu sou graduado em jornalismo e o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho sobre a história da comunidade LGBT no Brasil, especificamente no Brasil. O meu trabalho foi falando sobre o jornalismo LGBT rompendo a ditadura militar, a censura da ditadura militar. E durante o processo desse trabalho eu tive que entrar em contato com muitas questões que eram relacionadas à comunidade LGBT dos anos 64 pra frente. Pouco antes disso também foi um pouquinho abordado. Mas dos anos 60, numa época em que muitas das coisas que a gente discute hoje em dia não eram discutidas. Inclusive, até questões aí que hoje em dia seriam vistas como uma puta transfobia. Eram coisas que eram muito comuns, assim, nas publicações das revistas e jornais LGBTs. No caso, especificamente, houveram duas editorias, duas publicações, né, dois jornais, que foram os que se destacaram. O primeiro deles é o Lampião da Esquina. O Lampião da Esquina, ele era um jornal que era feito por pessoas que eram jornalistas mesmo, e também que tinham pessoas no meio da editoria que não eram. Tinham artistas, tinham músicos, tinham pessoas que davam opiniões também, e todos eles trabalhavam em conjunto para montar esse jornal. O Lampião da Esquina, ele nasceu em 1978 e ele morre em 1981. Não foi um jornal que durou muitos anos, mas ele foi um jornal que foi muito importante para a comunidade LGBT brasileira. E a gente também tem o Xana com Xana, que apesar de eu falar que é um jornal, ele tava mais para um folhetinho, um fanzine, que é aquelas... Eu vou colocar umas imagens de fanzines aqui para você saber o que é. É basicamente uma editoria que não é fixa, não tem uma editoria fixa, você fala sobre qualquer tipo de coisa, você mistura arte com poesia, com textos, uma coisa bem menos fechada do que uma editoria de um jornal, por exemplo. Não que no Lampião da Esquina não tivesse essas representações culturais, tinha, mas eles tinham aquele segmento mais jornalístico mesmo. Tanto na formatação, quanto na publicação e até nas entrevistas você sentia assim um terror de comunicadores, porque aquela galera, eles eram pessoas da comunicação. Eles trabalhavam em jornais além do Lampião. O Lampião foi um projeto que eles criaram. A primeira edição do Xana com Xana foi lançada em 1981. Ela bebia muito da fonte ali do Lampião da Esquina, porque meio que o Lampião, ele se tornou referência por ser o único que dava cara a tapa demais, cara. E isso envolve a questão da censura da ditadura, por dar tanta cara a tapa, ditadura, conservadorismo, blá blá blá. Obviamente que os ditadores não ficaram felizes com isso, nem a galera que fazia censuras. Mas aí você pode me perguntar o que isso tem a ver com Card, velho? O que isso tem a ver com Card? Card é uma plataforma que te possibilita colocar ali textos, imagens. É como se fosse um blogspot diferenciado. Eu não sei muito bem explicar o que é um Card, mas basicamente é isso. E isso, só o fato de termos usado a plataforma Card, foi o argumento para descredibilizarem completamente o manifesto. Ah, Lívia, mas você vai ler o manifesto pra gente? Não, eu já fiz isso com a Lua Pan, a gente leu um pedaço do manifesto, debateu várias coisas, a gente falou sobre essa questão do card também, mas eu achei que seria interessante eu trazer esse vídeo falando de forma mais didática sobre isso. O que me incomoda é, existe um grupo dentro do grupo, né? Existem várias bolhas dentro da comunidade LGBT, a gente sabe disso. Mas existe um grupo que é extremamente elitista com tudo o que for necessário pra desmerecer outras sexualidades. E eu falo isso não só agora, né? Isso não é uma coisa que tem só agora. A gente vê dentro da comunidade LGBT um elitismo muito forte, principalmente em relação à estética, físico. E aí a gente entra aqui nessa questão do card, porque o card, ele foi totalmente desmerecido por ser uma plataforma que ela é uma plataforma livre para qualquer pessoa fazer uma publicação. Uma coisa que a Lua falou que eu concordo totalmente: se a gente tivesse comprado um domínio e tivesse colocado o nome do domínio na plataforma do card, ninguém ia saber que era um card, ninguém ia saber a diferença, porque
porque o pessoal não tá se importando com o fato de ser um card de fato. Eles estão se importando com a possibilidade de pegar a comunidade LGBT e jogar pra baixo do tapete de novo. A comunidade pansexual em específico, perdão. Qualquer coisa que saia do LGB, parcialmente LUT, parece que incomoda o suficiente pra essa galera se unir pra disseminar tanto ódio quanto as pessoas que não são da comunidade LGBTQ. Muitas coisas aconteceram, eu sofri hate pra caralho, a Lua também sofreu, mas voltando aqui, o que o Lampião da Esquina, o que o Xana com Xana, o que o card tem a ver, o que uma coisa tem a ver com a outra, o que se linka? A comunidade LGBT, ela sempre foi nessas plataformas, nesses ambientes, nessas editorias que eram mais simples. Eu até esqueci de avisar que a ocultação era tão grande que o Lampião da Esquina era escondido nas bancas de jornais na área de revistas pornô, porque literalmente não poderiam deixar na área de jornal, de informação no geral. O Lampião da Esquina, eles não tinham investimento, então tudo que acontecia era assim, eles gastaram do próprio bolso para fazer a primeira edição e com o dinheiro que eles foram ganhando do jornal, eles pagavam a próxima edição. E olha que o Lampião rodou o Brasil inteiro. Era um jornal que ele era importante. O jornal, ele se sustentava. Era literalmente isso. E o Xana com Xana, ele é muito mais a cara disso. O Xana com Xana era literalmente um folhetim. As meninas pegavam, escreviam à mão, desenhavam à mão e faziam daquele desenho um boletim informativo. Eles falavam sobre feminismo, falavam sobre movimento lésbico, falavam sobre mulheres bissexuais, falavam sobre futebol, falavam sobre tudo que tivesse a ver ali com a convivência das mulheres sáficas daquela época. E aí, agora que a gente tem uma história toda voltada para as pessoas tentando pegar visibilidade, saindo de um buraco, porque literalmente a sociedade coloca a gente dentro de um buraco, uma tampa em cima, para que a gente não possa sair. Vem a própria comunidade LGBT cuspir e pisar na própria história para falar que não pode ter um manifesto pan num card. Eu não sei se vocês sabem, mas o manifesto bissexual, ele também não foi numa super emissora, não foi o The New York Times que postou o manifesto bissexual. Foi um jornal que se abriu a possibilidade de fazer essa publicação. E foi algo que se popularizou tanto que se você pesquisar manifesto bissexual na internet, a primeira coisa que aparece é o link do Medium. Finalmente eu conheço a pansexualidade, eu me identifico com ela, eu passo a conviver com pessoas que são pansexuais, eu passo a entender melhor sobre a comunidade, eu passo a pesquisar sobre a comunidade LGBT no geral, passo a trazer informações sobre, pra vir algum adolescente na internet, no Twitter, falar que o manifesto pansexual não é válido, nem a pansexualidade é válida porque a gente escreveu o texto num card. Quando você faz isso, agora eu vou falar no geral mesmo, não vou falar só da comunidade LGBT. A gente pode encontrar credibilidade de informação em todos os lugares. A gente só tem que entender quem são as pessoas que estão trazendo essa informação e fazer a apuração delas. Se vocês pesquisarem o que tem no manifesto pansexual, vocês vão ver que tem muitos trechos ali que a gente acrescenta a partir da nossa vivência, mas que no geral, tudo que a gente falou não é novidade. São coisas que a comunidade pansexual tá falando há anos, há muitos anos. E eu acho que é muito incrível as pessoas que ficam criticando o fato de ser um card. Pela curiosidade, eu resolvi dar uma stalkeada em alguns perfis, porque eu queria saber se realmente alguém ia ter alguma crítica construtiva. Realmente tiveram 2 críticas construtivas. 2. Uma sobre um termo que a gente usou, que podia ser errado, e outro que era falando sobre poligamia, que a gente teve que mudar pra não monogamia, porque no Brasil a poligamia é considerada um crime. E aí a gente até fez uma nota sobre isso dentro do manifesto mesmo. Essas foram as únicas 2 citações, os únicos 2 comentários que foram úteis para a manutenção do manifesto pansexual. O resto foi literalmente hate. E mencionando novamente, enquanto eu olhava pelo perfil dessas pessoas que estavam tacando hate na gente, adivinha, muitos deles tinham card, tinham spirit, tinham amino, faziam publicações enormes no amino falando sobre a sexualidade deles. E agora me diz por que você no seu amino, no seu Twitter fazendo thread, você no seu Medium, você no seu spirit falando sobre sua sexualidade, tem toda a validade do mundo, tem toda a representatividade do mundo, da sua sexualidade, só que o manifesto pansexual não pode ser num card. Eu realmente não entendo. No começo, a gente recebeu uma ótima aceitação, até porque nossos perfis são pansexuais com pessoas pansexuais, então a gente viu os pans se aglomerando. Só que posteriormente começou a juntar muito a galera do hate. Isso é uma coisa que eu falo sobre o tempo todo. Como a comunidade LGBT é a maior inimiga de si mesma no momento. Porque a gente se coloca como diversidade, mas sempre quando aparece algo que é diverso de fato,
todo mundo chega pra lá, bota pra fora. Eu não vou trazer aqui só a pansexualidade como exemplo. A homossexualidade é um exemplo, a polissexualidade é um exemplo. Demissexuais. Demissexualidade não é uma sexualidade de fato, é uma forma de atração, é uma explicação ali sobre questões mais relacionadas ao sentimental, que é desmerecida pra caralho. Assexuais são colocados numa caixinha, enterrados pela comunidade. E vocês acham que fica só no ramo da sexualidade? Todas as pessoas que são da comunidade NB, que são os não binários, são as pessoas agênero, gênero fluido, que já entraram nesse canal, me relataram em algum momento que alguém da comunidade LGBT os invalidaram, porque não existe essa de ter gênero neutro. Esse negócio de gênero neutro não existe. Isso aí é ridículo na cabeça dessa galera. E agora me diz, por que você entra numa comunidade, você se propõe a ser alguém participante disso, por que você se coloca à frente de uma luta, você se coloca como alguém que tá ali, que pode sofrer aquele hate que é jogado na comunidade LGBT, e em vez de você se unir com todos os outros, você resolve atacar? Eu não consigo entender isso. Agora falando sobre bissexuais. Vocês foram muito alvo de ataque nessa época dos anos 60. E eu não tô falando que vocês foram alvo de ataque pela ditadura. Eu tô falando no cenário do Brasil, obviamente. Vocês foram alvo de ataque do próprio Lampião da Esquina. Fizeram um texto falando que os bissexuais, eles não sofriam a homofobia da mesma forma que pessoas gays sofriam. Fizeram um texto falando sobre como a bissexualidade era inválida até no mundo feminino. E os bissexuais, eles se juntaram pra mandar cartas pro jornal pra pedir que o jornal se colocasse ali, se desse uma resposta a eles quanto a esse preconceito com pessoas bissexuais. E nessa brincadeira, outras pessoas que não eram bissexuais se ajuntaram ali para ajudar os bissexuais. Porém, boa parte da comunidade gay e lésbica, até mesmo na época, essa manifestação dos bissexuais contra esses comentários bifóbicos vindo do jornal que era o mais representativo da comunidade gay da época. Vem cá, se vocês têm tanto orgulho assim de vocês terem um manifesto bissexual, vocês têm tanto orgulho assim da história da bissexualidade, por que vocês não aprendem com eles? Sofreram pra caramba para que vocês tivessem toda essa coragem, toda essa história para dar a cara a tapa e se juntam com a gente. Não tô falando pra vocês se juntarem com os pansexuais, não. Agora todo mundo vai levantar a bandeirinha pan. Não precisa, cara. Só precisa ter um pouquinho de noção, respeitar, né, as diferenças. Toda vez que a gente vai falar sobre a comunidade LGBT, a comunidade queer, a comunidade, a diversidade, né? A gente fala muito sobre diversidade. E aí toda vez que entra uma diversidade de fato, a própria galera que se diz diversa começa a meter pau. Vou deixar aqui a recomendação de 2 vídeos aqui na descrição pra você assistir. Um deles era um vídeo que falava sobre o Lampião da Esquina e do Xana com Xana, que foi produzido pelos alunos da USP com a ajuda de um professor que já escreveu diversos livros sobre a comunidade LGBT. Ele tem artigos acadêmicos interessantíssimos, inclusive eu li muitos deles enquanto estava fazendo a produção no TCC. Vou deixar aqui também um vídeo que eu mesma fiz falando sobre o Xana com Xana e o Lampião da Esquina e trazendo um pouco mais do contexto histórico. E é claro que eu vou deixar aqui na descrição o link do card do Manifesto Pansexual. E eu queria lembrar que credibilidade é uma coisa que a gente pode até fazer uma live pra discutir sobre isso algum dia. Vocês comentam aí se vocês vão querer. Porque a credibilidade é uma coisa que é muito forte e ela é muito vinculada ao produtor da informação. Não é uma coisa só vinculada à plataforma, tá? Na verdade, vínculo à plataforma é uma coisa que vai ter que ser muito específico o caso pra mexer. Tipo, sei lá, se algum jornalista começa a escrever na Jovem Pan, por exemplo, eu confesso que eu desconfio. Mas se algum jornalista posta na CBN, eu já vou ter um pouquinho mais de credibilidade ali, porque eu sei que a plataforma é uma plataforma séria e trabalha com a informação da forma mais isenta possível. Claro que a imparcialidade não existe, a gente também pode falar sobre isso nessa possível live. O ponto é, credibilidade não vai ter tanto a ver com a plataforma assim. E outra, o nosso card, ele só serve especificamente para esse manifesto pansexual e a manutenção dele, caso seja necessária futuramente. Mas a gente não vai usar esse card pra postar notícia, a gente não vai usar pra postar imagem. O manifesto tá lá, você pode repostar ele se você quiser repostar em suas redes sociais. A gente já deixou liberado, a única coisa que a gente pede é que mantenha o e-mail que a gente colocou do manifesto, porque
caso alguém queira tirar dúvidas sobre ele ou falar com o pessoal que produziu, eles podem estar em contato com a gente. As únicas duas pessoas públicas que eu sei que participaram do manifesto sou eu e a Lua Pan. A Lua, ela já participou aqui várias vezes. Eu ajudei a escrever o manifesto também, eu fui mais revisora, porque a Lua, ela toda empolgada, ela falou assim, ó, pensei em escrever um manifesto Pan, e aí o que você acha? Eu falei, beleza, ela mandou o texto e já tinha quase tudo pronto. Outros pansexuais participaram, tinha mais ou menos umas 8, 9 pessoas na nossa roda ali de conversa. Enfim, a gente tá falando sobre a nossa vivência, a gente tá falando sobre a nossa história, sobre como a sociedade nos critica, a forma que isso acontece. E se você quer entender coisas que são relacionadas a esse hate contra a comunidade LGBT, eu já fiz vídeo aqui explicando de onde é que surgiu essa ideia de que a gente transa com árvores e com panelas. Bem, é isso, pandinhas. Eu só queria trazer aqui um parecer sobre isso. A minha indignação das pessoas criticarem a plataforma em vez de olharem o conteúdo. Coisa que já aconteceu várias vezes. Muita gente, na época da ditadura, desmerecia completamente o Xana com Xana, porque era um fanzine, né? Ele era desenhado à mão, algumas coisas. Apesar de ter entrevista com pessoas que eram influentes dentro do meio sáfico, o Xana com Xana, ele foi considerado muito trash, digamos assim, muito simples pra ser um produtor de conteúdo, mas ainda hoje ele é considerado uma referência na comunidade lésbica. Uma coisa que eu não mencionei, mas é interessante vocês saberem, a primeira manifestação LGBT que aconteceu no Brasil foi graças ao Xana com Xana. Aquele folhetim todo desenhado com poesias que as meninas escreviam, que muita gente não levava a sério, foi o que deu início às manifestações queers do Brasil. O primeiro manifesto é o Manifesto Ferros Bar. Você pode encontrar aí alguns sites explicando. Todos são bem resumidos, mas essas meninas juntaram uma galera do caralho pra defender a gente. Até o Suplicy tava nessa manifestação. O Suplicy tá em todas, né, velho? Fizeram uma manifestação que ficou marcada na história e que hoje é um dos dias considerados o dia do orgulho lésbico no Brasil. E veio de um panfletinho que todo mundo desmerecia, que boa parte da galera, tipo, da época desmerecia. E que hoje em dia eu posso até fazer um comparativo de que aquele panfletinho que não tinha credibilidade nenhuma podia muito bem ser um blog no Medium. Podia ser muito bem um Spirit ou até mesmo Card, sabe? Isso não muda o fato de que a luta tá ali. Pessoas estão sendo representadas por aquele texto, foram representadas por aquele texto, e pessoas estão sendo representadas pelo texto que postamos agora. Bem, isso, pandinhas, eu queria muito a opinião de vocês sobre isso, sobre essa atitude da comunidade LGBT, ou talvez até da minha atitude, de estar criticando essa atitude da comunidade LGBT. Me sigam nas redes sociais, sigam também as redes sociais do Lado Pan, estão todas aqui na descrição, e aqui na descrição você encontra os vídeos mencionados, o Manifesto Pansexual, o Pix do canal, caso você queira dar uma contribuição aqui pra nós, porque nós tá precisando, véi, sério, as contas pra pagar tá foda. Se você puder, se torne um membro do canal. Até o próximo vídeo e tchau!